Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa... Pessoal do Instagram e aqui no Facebook. Vamos começar a nossa live aqui. Olha o Walter aí. Ô, Walter. Obrigado, Walter. Bacana, bacana. Hoje nós vamos começar a nossa primeira live aqui. Nós vamos falar dessas novas regras de acentuação gráfica. Quero aqui, inicialmente, apresentar para vocês os livros. Esse aqui é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É esse livro que normatiza as regras de acentuação gráfica e de ortografia. Então, se você precisar consultar um livro, você consulta também pela internet. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Olha aqui, ó, é a 5ª edição. É essa edição aqui que está valendo. Ela vale desde 2009. Então, qualquer palavra que você quiser consultar, você consulta aqui, esse livrinho. Beleza? Os dicionários, eu mesmo tenho aqui uns 5, 6 dicionários. Valeu, Erivaldo. Seja bem-vindo. Chincha, bem-vindo. Ercílio, bem-vindo. Bacana, gente. Eu mesmo tenho aqui uns 5 dicionários, mas eles ficaram desatualizados. Então, quando você for consultar uma palavra, você tem que consultar um dicionário novo. O dicionário hoje, o dicionário do Aurélio, está custando uns R$ 300. Eu comprei esses dias um dicionário do Caldas Aulete. Aqui. Dicionário do Caldas Aulete, que é o dicionário contemporâneo, o dicionário Aulete. Eu paguei 146 nesse dicionário aqui. As pessoas gostam de ter livro, né? Gostam de ter a coisa física. Mas hoje você consulta qualquer palavra pela internet. Tem um livrinho também, do Instituto AIS, que eles publicaram, que fala dessa nova ortografia. Beleza? Se você precisar consultar esses livros estão à disposição de você. São livros físicos, né? Mas hoje as pessoas consultam tudo pela internet, né? Beleza, Cleone? Ó, Cleone, valeu. Quanto tempo não te vejo. Que bom ter você aqui com a gente. Valeu. Gente, a acentuação gráfica, ela é extremamente importante, porque é uma coisa do nosso dia a dia, a gente usa constantemente. Se você for escrever um bilhete que seja para um amigo, você vai precisar conhecer aí essas regras de acentuação gráfica. Você sabe que a gente divide as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última, paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítona quando é a antepenúltima. Ô, Jomara, seja bem-vinda aí. Valeu. Obrigado pela presença. Ô, Mauro. Valeu, Mauro. Obrigado pela presença aí, Mauro. Que coisa boa. Estamos juntos aqui. Nas formas, nas palavras, e aí as dúvidas que as pessoas têm, nome próprio também. Os nomes próprios, eles também usam a mesma regra de acentuação gráfica. Você deve acentuar seu nome se ele se encaixar em uma dessas regras de acentuação. As palavras oxítonas, elas são acentuadas quando elas são terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. José, por exemplo, é uma oxítona que termina em E. As oxítonas com mais de uma sílaba, também, refém, elas também recebem acento, terminadas em em e ens. Também, armazém, ninguém, refém, parabéns, você acentua. Você sabia que parabéns tem a forma singular, que é parabéns, e o plural, que é parabéns. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer aí, que se eu não responder agora, eu respondo pelo meu site, ok? Façam perguntas. Vou dar um likezinho aí para eu saber que vocês estão aí. Beleza?
Oi, Cida. Seja bem-vinda, Cida. Valeu. Obrigado pela presença aí. O que mudou na formação das oxítonas é que antes a gente acentuava aqueles ditongos abertos. Ô, Vicente, seja bem-vindo, Vicente. Bacana ver você aqui, cara. Valeu. As oxítonas e as paroxítonas recebiam acento com aqueles ditongos abertos, ei, oi e el. Você acentuava assembleia, no meio, nas paroxítonas e nas oxítonas, herói, assembleia, joia, jiboia, tudo. Mas agora, esses três ditongos só recebem acento nas palavras oxítonas, só nas oxítonas. Então, herói tem acento, chapéu tem acento, troféu tem acento, pode ser no plural também, chapéus, troféus, heróis. E essas palavras todas continuam com acento. Mas quando a palavra é paroxítona, tipo assembleia, ideia, mocreia, essas palavras não mais recebem acento. Então, a regra mudou. Esses três ditongos, ei, oi e el, só recebem acento agora se estiverem nas palavras oxítonas, cuja sílaba tônica é a última. E aí você acentua. Essa é a primeira mudança que ocorreu aí nas oxítonas. Então, hoje você acentua todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em iens com mais de uma sílaba, e E, OI e EL. Então, essa é a regra das oxítonas. Nas paroxítonas, a gente manteve as mesmas regras. Você acentua as paroxítonas com essas terminações aqui. Eu vou falar as terminações, são muitas, mas a gente vai, no decorrer da nossa aula aqui, a gente vai falando de cada uma delas. R, I, N, L, U, X, PS, ão, OO. Essa forma OO, que estava nas paroxítonas, com a mudança agora, nessa nova reforma, perderam acento. Então, palavras como vou, perdoo, magoo, abençoo, essas formas não mais recebem acento. Então, quando você for escrever aí vou, você já sabe, não tem acento. Perdoo, magoo, esses dois ozinhos que a gente chama aí de hiato. Então, você não acentua aí essas formas verbais. Ó, Júlia, ô Júlia, tenho dúvidas sobre a acentuação dos nomes próprios. Exemplo, Antônio e Júlia. Legal. Eu vou sempre respondendo as perguntas, que aí vai me orientando aí nessa live. Ô, Júlia, essas formas terminadas em ditongo aberto, ditongo crescente, que a gente chama aí, ó, Antônio, esse I e O final fazem um ditongo. E Júlia também, o I e o A fazem um ditongo. Esse ditongo a gente pode pronunciar como hiato. Então você pode pronunciar Antônio ou Antônio separado. Júlia ou Julia. Essas palavras, todas elas são acentuadas porque são proparoxítonas aparentes. Então, Antônio, Sérgio, Márcia, Júlia, secretária, essas palavras, Brasília é um exemplo, essas palavras são acentuadas pela regra das proparoxítonas. É que nós chamamos esse tipo de palavra de proparoxítona aparente. Legal? Então, você acentua Antônio com acento circunflexo, né? Porque o som é fechado. E Júlia com acento agudo. Beleza? Então, Júlia e Antônio têm acento. Qual é a regra? As proparoxítonas aparentes. Se você dividir Antônio como hiato e Júlia como hiato, você vai ver que a sílaba tônica é a terceira. Antônio, proparoxítono. E Julia, proparoxítono. Beleza? Ô, Gessi, seja bem-vindo aí. Bacana, você está com a gente aí. Nas paroxítonas, a gente acentua as paroxítonas terminadas em R, por exemplo, revólver, caráter, em I, júri, júris. O I pode ser seguido ou não de S. Quando é N, o concurseiro alagoano. Que beleza, aí. Alagoas com a gente. Bacana. Seja bem-vindo. Terminado em N, hífen, próton, elétron, nêutron, você acentua. Terminado em L, fácil, difícil. Aí, que legal, mais gente entrando. Fácil, difícil, automóvel, essas palavras são paroxítonas, recebem sempre terminadas em L. Em U,
Esse U, nós não temos palavras paroxítonas terminadas em U, mas a gente tem US, ônus, bônus, vírus. Aí você acentua essas palavras, bônus, vírus, ônus, são todas acentuadas porque são paroxítonos terminados em US. Bacana aí. Oi, Célia, que bom que você está aí. Beleza, eu sei que você está fazendo concurso, né, para magistratura. Então, essas regras são boas para você. Você precisa saber essas regrinhas aí, porque você precisa gabaritar a sua prova. Eu fiz uma promessa ontem no chamado, que eu ia prometer para as pessoas gabaritarem as provas. E você sabe que você é estudante aí, está estudando há muitos anos, que para gabaritar uma prova, são boas informações, mas também muito estudo, né? Que é o que você está fazendo aí, estudando muito. Isso é bom, isso é muito bom. As paroxítonas terminadas em X na nossa sequência aí, tórax, fênix, félix, nome próprio, também recebem acento, porque são paroxítonas. As palavras terminadas paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, terminada em PS, é bíceps, tríceps, fórceps, essas palavras recebem acento. Terminadas em an é o ar com tiozinho, ímã com acento, o plural também, ímãs. Terminadas em órgãos, recebem acento também. Terminadas em, olha essa regra aí, ó, quando as paroxítonas são terminadas em ONS, você precisa colocar isso porque as paroxítonas terminadas em outras, por exemplo, UNS, elas não recebem acento. Ô, Júlia, que legal. Seja bem-vinda, Júlia. Bacana, que bom ter você aqui. Menina bonita. Legal, Júlia. As paroxítonas terminadas em ONS, elas também recebem acento. Íons, prótons, elétrons, nêutrons, terminadas em álbum, fórum. Fórum, se você não acentuar, você usa a forma latina. Fórum sem acento é latim. Beleza também. E se você acentua, você aportuguesa a palavra. Isso, Júlia. Obrigado pelo elogio aí da nossa iniciativa. Nós vamos fazer isso uma vez por semana. Eu quero convidar vocês, inicialmente, nós vamos fazer toda quarta-feira. Eu estou fazendo na hora do almoço, agora 1 hora, porque eu achei o seguinte, como as pessoas estão almoçando, já almoçaram, e muita gente trabalha e não tem um horário disponível, seria na hora do almoço um bom horário para as pessoas assistirem. Mas eu aceito sugestão, talvez a gente passe esse horário para a noite. Eu gostaria até que vocês sugerissem aí qual seria o melhor horário à noite para a gente fazer essas aulas. Mas já de início eu quero convidar vocês para a próxima quarta-feira também, nesse mesmo horário. Se a gente mudar o horário, eu aviso a vocês. Beleza? Então, as paroxítonas terminadas em R, I, N, L, U, X, PS, ãos, órgãos, são acentuadas, terminadas em álbums, terminadas em ONS, íons, prótons, elétrons, nêutrons. Vocês viram que quando a Júlia me perguntou sobre Antônio e Júlia, eu disse que Antônio e Júlia são proparoxítonas aparentes, porque tem 2 tipos de pronúncia. Você pode pronunciar Antônio ou Antônio, Júlia ou Júlia. Por isso, a gente chama... Muito boas dicas, professor. Legal, Célia. Bacana, obrigado. Continua com a gente aí. Então, Antônio e Júlia, que são os exemplos pedidos pela Júlia, são acentuados porque são proparoxítonos. Mas prestem atenção que você tem paroxítonas terminadas em ditongo decrescente, quando você tem primeiro uma vogal, depois uma semivogal. Por exemplo, seguidos ou não de S. Por exemplo, imóveis. Imóveis, você não consegue dividir como você divide Júlia. Imóveis, você só pode dividir imóveis. Paroxítona, terminado em ditongo decrescente, porque em imóveis o E é a vogal, o I é a semivogal, então ele desce, ele é decrescente. Esse tipo de palavra não tem dupla pronúncia. Imóveis, você só pronuncia imóveis. Já lá no Antônio, você pode pronunciar Antônio, paroxítona, mas imóveis não. Pônei, imóveis,
só são paroxítonas. Aí são paroxítonas porque estão terminadas em ditongo decrescente. Beleza? As proparoxítonas, você sabe que elas sempre vão receber acento. Matemática, física, química, essas palavras são sempre acentuadas. E agora você classifica aí como proparoxítonas as reais, matemática, física e química, são proparoxítonas reais, e as aparentes, como Antônio, ou Penélope. Olha aí, falando em proparoxítona, a Penélope aí. Penélope, o seu nome recebe acento porque ele é proparoxítono. A sílaba tônica é legal, gostei que você usa o acento no seu nome. As proparoxítonas, todas recebem acento. Todas recebem acento. Está aí o exemplo da Penélope aí, que acaba de entrar aí com a gente. Obrigado, Penélope. Você sempre curtindo meus vídeos aí, né? Coisa boa, coisa legal. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, as regras que mudaram, aquilo que mudou. Ó, bacana, mais gente ali pelo Instagram. Que legal, que legal, que legal. Vocês são todos bem-vindos. Eu vou pedir a vocês que depois se inscrevam no meu canal do YouTube. Acessa lá, Genivaldo Salgado YouTube, clica lá no inscrever. E agora o YouTube inventou o sininho, você tem que clicar no sininho também. Obrigado, Penélope. Obrigado. Fica aí com a gente assistindo essa aula aí. Então vamos falar daquilo que mudou. Quero falar exatamente do que mudou para vocês. Então, inicialmente, nós falamos já, vou, perdoo, magoa, essas palavras terminadas em ou, elas não recebem acento. Perderam esse acento. E perderam o acento também aquelas formas de plural. Quando você tem cre, de, lê e vê, você acentua, porque são oxítonas. Um chapeuzinho. Cre, de, lê e vê. A gente acentua com o chapeuzinho porque são oxítonos. O plural de cre é cree, creem. O plural de de é deem, terceira pessoa do plural. Vê é veem, cre, de, lê, vê. Essas formas, creem, deem, leem e veem, antes da reforma, tinha um chapeuzinho. Mantinha o chapeuzinho do singular. Agora não tem mais. É importante você saber que creem, deem, leem e veem não tem mais acento. Legal? Mas crê, de, lê e vê tem acento. Que são oxítonos. Repito. Crê, de, lê e vê tem acento. Mas creem, deem, leem e veem perderam os acentos. E as formas derivadas, por exemplo, descreem, não tem acento. Releem, não tem acento. Reveem, não tem acento. Então, essas formas não têm acento. Mas se você tem relê, descrer e rever, você acentua o chapeuzinho, porque são oxítonos. Beleza? E o que mudou também é que antigamente, antes da regra, ô Cláudia, coisa boa, seja bem-vinda. O que mudou também é que antes a gente acentuava o para, verbo. A gente colocava um acentozinho. Agora não tem mais acento para. Para não tem acento mais. Então, quando você escrever para com isso, você não acentua mais. Essas formas, elas recebiam acento para diferenciar de uma outra palavra. Por exemplo, para, verbo, diferenciava de para, preposição. Então, precisava do acento no verbo. E a gente acentua o verbo porque o verbo é tônico. E não acentua a preposição porque a preposição é alta. Então, o verbo para tinha acento. E para a preposição não tinha. Agora, nenhum dos dois tem mais. Então, você não acentua para, verbo mais. Assim é o pelo. Pelo do verbo pelar. Ô, Adriana, coisa boa. Seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença aí, companheira. Valeu. Coisa boa, gente. Estamos juntos aí, pessoal. Pelo do verbo pelar, eu pelo, tu pelas, ele pela, antes tinha acento. Perdeu o acento, que era para diferenciar de pelo, que era a preposição per, preposição arcaica, mais louco. Dessa forma a gente não usa mais. Mas o vocabulário acentuava pelo, pela e pelas. Eu pelo, tu pelas, ele pela, acentuava. Esses acentos desapareceram. Não tem mais esse acento diferencial. Então, para não tem acento, pelo não tem acento, pelas não tem acento e pela não tem acento. Pelo
cabelo, tinha acento para diferenciar da preposição pelo. Pelo amor de Deus, que é a preposição mais o artigo. E o pelo, cabelo, o substantivo, tinha acento. Então, pelo não tem mais acento. Polo, polo sul, polo norte, polo aquático, polo de informática, camisa, polo, a gente acentuava os substantivos. Hoje não tem mais acento os substantivos. Então, polo tirou o acento. Pera, pera era com o chapeuzinho. Porque antigamente existia uma preposição arcaica, pera. Não tem mais essa preposição. E o vocabulário mantinha o acento até essa última reforma aí. Quando foi nessa última reforma, a palavra pera perdeu o acento. Então, você não acentua mais pera. As palavras que têm acento hoje, esse acento diferencial, só são 3 palavras. 3. Na verdade, são os verbos, né? São os verbos. Pôde, na terceira pessoa. Do pretérito perfeito, né? Você fala assim, ele pôde fazer isso. Aí você coloca o chapeuzinho, coloca o acento circunflexo. Mas ele pode, não tem acento. Não tem esse acento diferencial mais. Desculpa. Pôde, no passado, tem o chapeuzinho. Pode, ele pode fazer isso, não tem mais. E por verbo. Se você disser assim, por alguma coisa, você vai e acentua, coloca o chapeuzinho. Mas por preposição, não tem acento. Por onde você vai, não tem acento. Agora, por alguma coisa em algum lugar, chapeuzinho. Beleza? E o outro que tem acento é tem e vem. As pessoas confundem aqueles 4 verbos, crer, dar, ler e ver, que na terceira pessoa do singular fica assim, ó. Eu creio, tu crês, ele crê. Que eu dê, que tu dês, que ele dê. Aí tem acento. Eu vejo, tu vês, ele vê. Tem acento. Eu leio, tu lês, ele lê. Tem acento. As pessoas confundem com esse ter e vir. Então, assim, vamos organizar aí nossa regra. Crer, dê, lê e vê tem acento. Porque são oxígenos. Creem, deem, leem e veem não tem acento. Perderam esse acento. E a gente confunde com ter e vir. Tem e vem, quando você está na terceira pessoa do singular, você não acentua. Pera, fruta, então perdeu o acento. Entendi, certo. Legal, Júlia. Pera, isso, Júlia. Vou escrever aqui para você. Pera, fruta, legal. Perdeu o acento. Sim. Legal. Valeu, Júlia. Aí, resposta para você, Júlia. Pera, fruta, perdeu o acento. Que tinha acento para diferenciar de uma preposição arcaica. Pera, né? Não temos mais. Hoje é só para. Cre, de, lê e vê tem um acento porque são formas oxítonas. Chapeuzinho. Creem, deem, leem e veem não tem mais aquele chapeuzinho. Legal? O Sérgio Maurício aí, seja bem-vindo, Sérgio. Valeu. Fica junto com a gente aí. Bacana. Creem, deem, leem e veem não tem acento. Agora, tem e vem tem acento quando está na terceira pessoa do singular. Se você diz assim, ó, ele tem, ele vem, você não acentua. Mas se você diz, eles têm, eles vêm, você coloca acento circunflexo. Então, quem escreve tem que saber disso, né? É importante, toda vez que você disser, eles têm direito a alguma coisa, você põe um chapeuzinho. Eles vêm aqui amanhã me visitar. Eles vêm. Chapeuzinho. Beleza? E os verbos derivados também, né? Quando você tem obtém, você acentua com acento agudo. Vou fazer assim porque quando a gente faz assim fica o contrário, né? Você acentua com acento agudo, obtém, porque é uma oxítono. Então, ele obtém. Mas se você colocar no plural, terceira pessoa do plural, eles obtêm, você muda do acento agudo para o acento circunflexo. Legal? Ele obtém, acento agudo, oxítono. Eles obtêm, circunflexo. Assim você deve escrever. E você deve fazer isso com todos os verbos derivados de ter e vir. Advém, acento agudo.
Ele advém, acento agudo. Eles advêm, circunflexo. Provém, acento agudo. Provém, ele provém, tal lugar, acento agudo. Eles provêm, circunflexo. Beleza? Nas regras do hiato, que a gente chama de regras do hiato, eu fiz uma aulinha sobre o NAI. O NAI, você acentua. Deixa eu tirar aqui um negócio que entrou aqui. Bacana, isso aqui não está na nossa aula, não. O NAI, assim como baú, você acentua pela regra do hiato. Baú, o U é tônico, está sozinho e forma um hiato com a vogal anterior. Assim como o NAI, o I é tônico, está sozinho. Quando a gente fala está sozinho na sílaba. Se você dividir as sílabas de UNAI, vai ficar U, na, I. O I está sozinho. Baú, ba, U. O U fica sozinho. E essa regra, que a gente chama de regra de hiato, é só para o I e o U. Pode estar na palavra oxítono, na palavra paroxítono. Por exemplo, egoísmo, você acentua, você divide egoísmo. Esse I é tônico, está sozinho, quer ver, ó, egoísmo, sozinho na sílaba. Está com S, né? Na verdade, ele está sozinho, está com S. E pode, é a única consoante que você pode acentuar. O I e o U podem ser seguidos de S. Então, em heroísmo, você acentua pela regra do hiato. Balaústre. Balaústre é corrimão, né? Balaústre, você divide assim, ó. Balaústre. O U é tônico, está com o S, é a segunda vogal do hiato. Então, balaústre tem acento. Piauí, né? Piauí. O I é tônico. Avisou aqui que a minha bateria está acabando, mas eu tenho que apertar aqui o negocinho aqui, para a gente não ter essa surpresa de bateria acabar, né? Não, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Sérgio não. O Félix está me perguntando aqui se... Qual que é a palavra? Ah, tá certo. Ele está perguntando se quando você tem dois Is, se são acentuados. Não. Palavras como xiita, você não acentua com dois Is, porque, na verdade, esse acento é para diferenciar o I forte do I fraco. Como você tem dois Is, ou mesmo dois Us, você sempre tem hiato. É interessante vocês saberem disso, quando você tiver duas vogais, dois As, dois Es, dois Is, dois Os, dois Us, isso é sempre hiato. Caatinga é hiato. Compreender é hiato. Hiato é a separação, né? Quando as vogais ficam em sílabas separadas. Xiita, sucuúba, voo, perdoa, essas palavras são sempre hiato. Você só faz ditongo com vogais diferentes, porque uma vai ser vogal e a outra vai ser semivogal. Quando as vogais são iguais, é sempre hiato, então não há necessidade do acento. Então, palavras como xiita, sucuúba, não recebem acento, porque o I está dobrado. E esse I e esse U também não recebem acento quando eles são seguidos de NH. Rainha, tainha, campainha, por causa desse som nasalizado, você não acentua. Então, rainha, tainha, campainha, feinha, essas palavras não têm acento, não recebem acento. Legal? Uma outra coisa que a reforma fez também, desapareceu, foi com o trema. Acho que as pessoas... Ô Marlene, que legal você aqui. Marlene trabalhou comigo no Ministério do Trabalho, minha amiga de muitos anos. Legal, Marlene? Seja bem-vinda aí. Bacana. Se vocês não esqueçam, façam perguntas aí, para a gente poder... Aí eu vou respondendo e a gente vai organizando aí melhor as nossas explicações. Ó, Marlene, legal, legal. Obrigado. Seja bem-vinda, Marlene. Nas nossas regras de acentuação gráfica, a gente sempre leva em consideração a sílaba tônica. Você só vai acentuar a sílaba tônica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer... Ô, Kelma, que é uma aluna da Silva Brito. Legal. Seja bem-vinda, Kelma. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a sílaba tônica de uma palavra. Por exemplo, se você pegar Marlene, a sílaba tônica é o lê, né? Marlene é uma palavra paroxítona.
O Sérgio ali. Ó, Sérgio Maurício. Ô, Sérgio Maurício, o seu nome é interessante porque tanto o primeiro nome quanto o segundo nome são proparoxítonos aparentes. Você pode dividir o seu nome, Sérgio, com 2 sílabas, ou Sergi, ou com 3 sílabas. O seu nome a gente chama de proparoxítono aparente. Maurício também. Você pode dividir Maurício ou Mauricio. Então, tanto o Sérgio quanto o Maurício recebem acento. Eu estou vendo que você usa o acento. Que legal. E se você for justificar, você diga que os seus 2 nomes são proparoxítonos aparentes. Legal? Beleza. Então, você leva em consideração a sílaba tônica para poder acentuar as palavras. E a gente sabe que, às vezes, a gente tem dificuldade na localização da sílaba tônica. Se você não souber a sílaba tônica de uma palavra, você não vai saber acentuar. Por exemplo, misantropo, né? Se você não sabe que a palavra é misantropo, paroxítono, e não misântropo, proparoxítono, você pode cometer um erro aí, a gente chama de silabada, né? Mudar a sílaba tônica de uma palavra. O pessoal muito faz aí, rúbrica, né? O nome é rubrica, é uma paroxítona e não uma proparoxítona. Ínterim, eu falei inteirinho, né? Nesse ínterim, proparoxítona. Essa mudança de sílaba, esse equívoco aí, a gente chama de silabada, né? Ah, legal. Alguém está me perguntando aqui sobre o trema. Gente, o trema desapareceu. Nenhuma palavra a mais tem trema. Ô, Michel, você está nos Estados Unidos. Ah, que bacana, cara. Olha aí, pessoal. Estamos com o Michel aí, dos Estados Unidos. Que coisa boa, Michel. Valeu. Que bom você aqui. Que bacana. Então, o trema desapareceu. No inglês, por exemplo, não tem trema, né? Mas no alemão e em outras línguas tem trema. Então, você usa o trema lá em outras línguas. Alemão, por exemplo, continua com o trema lá. Mas em português, nenhuma palavra tranquilo, linguiça, 50, aguentar, nenhuma palavra mais tem trema. Então, você tranquilamente esquece o trema. Não precisa mais usar trema em nenhuma palavra. Agora, é importante dizer o seguinte, que a palavra continua com o pronunciado. Por exemplo, 50 não tem mais o trema, mas você vai continuar dizendo 50. Linguiça, ô Márcio Araújo. Olha aí, ó, aproveitar o nome do Márcio Araújo aí. Ô Márcio, o seu nome tem acento? Vou tirar aqui uma pessoa aqui. Márcio, seu nome tem acento porque é uma proparoxítono aparente. E o Araújo, a gente acentua por causa da regra do hiato. O seu U é tônico. Quando você divide a sílaba, ele fica sozinho. Araújo fica sozinho. E ele é a segunda vogal do hiato. Ele faz um hiato com o A. Então, Araújo tem acento pela regra do hiato. Márcio é uma proparoxítono aparente. E Araújo, regra do hiato. A Kelma está me fazendo uma pergunta aí. E ficando mais sabida com suas lives. Ah, Kelma. Na luta e ficando mais sabida com as minhas lives. Aí, então. Kelma, legal, legal. Estamos juntos aí. Vamos fazer essa live toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 13 horas. De antemão, todos vocês já estão convidados para participar da minha live de quarta-feira, nesse mesmo horário. Se vocês pensarem num horário diferente, acharem que esse horário não está legal, quiserem fazer num horário diferente, deem aí a sugestão para a gente. Legal. O trema desapareceu. Não tem mais o trema na língua portuguesa. Ah, tá legal. Tá legal. Pôde tem acento. Vou colocar aqui, ó. Pôde, acento circunflexo, ó. Pôde tem acento no passado. Legal? Aqui, ó. O passado. Mas não tem no presente. Ok? Aí. Pôde tem acento do passado, mas não tem no presente. Ele pôde fazer isso, ele não pode mais. Legal, Kel? Bacana.
Não foi a Kelma, foi o Sérgio que perguntou. Legal. Gente, essas formas verbais, às vezes ocorre de você ter uma mesóclise ou uma ênclise. Mesóclise, que a gente fala, é quando o pronome está no meio do verbo. E você vai acentuar duas vezes. Se você disser assim, ó, mencionar lá íamos. Mencionar, para sim, lá, para sim, íamos. Você acentua o mencionar, porque é uma oxítona. Oxítona terminada em A. E o íamos, você também acentua, porque é uma proparoxítona. Se você dividir, você vai ver, ó, íamos, proparoxítona. Então, tem dois acentos. Nenhuma palavra da língua portuguesa tem dois acentos. O único caso em que ocorre essa acentuação de dois acentos é quando você tem essa mesóclise aí. Mencionar oxítono, tracinho, lá, o lá é monossílabo átomo, então não tem acento. E o íamos tem acento porque é proparoxítono. Legal? Então aí você tem as duas regras, oxítono, mencionar, e íamos proparoxítono. E aí você acentua aí. Legal. Beleza. Gente, aqui, ó, tem uma pergunta aqui interessante, ó. Existem palavras? Sim, sim, olha aqui, ó. Tranquilo, ó. Tranquilo, não tem mais o trema. Isso. E você não fala tranquilo. Certo, certo, beleza. Tranquilo, sem trema. Sem trema. Trema desapareceu. Mas quando você tem, por exemplo, sim, sim. Às vezes você tem palavra de dupla pronúncia. Isso, legal. Vou tirar uma pessoa aqui que tá, não faz parte da aula. Líquido, beleza. Líquido. Vou colocar assim, ó, com a pronúncia, legal, com a pronúncia do U ou sem. As duas formas, vou escrever aqui, tá? As duas formas são corretas. Legal? Então, você pode pronunciar líquido ou líquido. Liquidação, liquidação, liquidado, liquidado. De qualquer forma, pronunciando o ou não pronunciando o, não tem mais o tremo. Legal? Isso. Beleza. Valeu, legal. Podem fazer perguntas aí, podem perguntar aí que a gente vai organizando. Então, olha só. Hoje, basicamente, nós temos 4 regras de acentuação gráfica. 4 regras. A primeira, os oxítonos. Você acentua uma oxítona quando ela é terminada em A, E, O, seguido ou não de S. Em, ens. Armazém, armazéns. E agora os 3 ditongos, que só vão acentuar os ditongos nas oxítonas. Oi, e e el. Herói, chapéu, carretéis. Aí, exatamente, carretéis. Carretéis é uma oxítona. Carretéis tem acento. É uma oxítona terminada nesses 3 ditongos. E aí você acentua. Então, as oxítonas, as paroxítonas com todas aquelas terminações, e as proparoxítonas. Você acentua todas as proparoxítonas. Certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Reais ou aparentes. Aparentes é Antônio, Sérgio, Márcia, Farmácia, Gláucia, Cláudia. Cláudia está aqui com a gente. Cláudia, o seu nome também é proparoxítona aparente. E aí a gente acentua, assim, que é uma proparoxítona aparente. Beleza. Tanto reais quanto aparentes são acentuados. Sempre são acentuados. Justifique por isso, porque são proparoxítonos. Legal. A regra do hiato, que acentua o i e o u, quando o i e o u é tônico, você sabe disso, você só acentua a sílaba tônica. Então, a primeira coisa que você tem que procurar é a sílaba tônica das palavras. Interessante é você saber que 90% das nossas palavras não tem acento. Então, a acentuação, ela prima pela simplificação. Então, eles acentuaram, fizeram regras para acentuar um número mínimo de palavras. Então, se você pegar as palavras que estão ao seu redor,
você vai ver que 90% ou mais das palavras não são acentuadas. Uma ou outra palavra que é acentuada, tá? Talvez aí entre 8, 9 ou 10% que você acentua. Então é simples, são 4 regrinhas, né? Você acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas de S, em ens, quando tem mais de uma sílaba, os 3 ditongos abertos, acentua as paroxítonas e todas as proparoxítonas. E a regra do hiato, do I e do U. Quando o I é tônico, quando está sozinho, forma um hiato com a vogal anterior e pode ser seguido de S. Um exemplo aqui, ó, que as pessoas me perguntam. Juiz não tem acento, porque quando você divide juiz, você fala juiz. O I é tônico, mas ele está com Z. Então aí você não acentua. Juiz, Luiz com Z, você não acentua. Mas se for juízes ou Luiz com S, aí muda. Porque em juízes você divide ju e zes. Olha o I. É tônico, está sozinho, é a segunda vogal do hiato, tem acento juízes. E o juiz, o Z está junto. Luiz, com S, você acentua. Luiz. O I é tônico, está seguido de S, do S pode, é a segunda vogal do hiato, você acentua. Mas Luiz com Z, você não acentua. Assim também é Queiroz, olha só. Tem gente que escreve o nome, que tem o nome Queiroz, que é com S. Aí você acentua. Queiroz. Oxi terminado em O, seguido de S. Mas se for Queiroz com Z, não tem acento. As pessoas confundem, por exemplo, através, talvez, fazem essa confusão aí. Através tem acento, que é uma oxítona terminada em S, seguido de S. Mas talvez não tem acento, que é uma oxítona, mas está com Z. Com Z você não acentua. Legal? Beleza. Quero falar de uma regra aqui. É uma regra... Ô, Pedro, legal, cara. Seja bem-vindo aí. Coisa boa. Vou falar de uma regra aqui, difícil, mas simples, simples, tranquilo. Quando você pega um verbo como, por exemplo, averiguar, antes a gente acentuava que eu averigue, que tu averigues, que ele averigue. A gente acentuava esse U. Averiguemos e averigueis era com trema, e averiguem com acento agudo. Isso também é uma reforma, é uma mudança na reforma ortográfica. Então, agora, averigue, averigues e averigue não tem mais acento. Não tem mais acento. Averiguemos não tem mais o trema e averigueis também não tem mais o trema. Nenhuma palavra tem trema. E averiguem, que tinha o acento agudo, também não tem mais acento. Só que essas formas verbais, ela tem dupla pronúncia. Você pode pronunciar que eu averigue, que tu averigues, que ele averigue, que nós averiguemos, que vós averigueis, que eles averiguem. Sem acento nenhum, nem trema. Mas ele tem a forma que eu averigue, aí você acentua, porque está terminado em ditongo. Então, essas formas terminadas em gue, gues, gue e guen, você acentua. Então, observe bem. Averigue tem acento. Averigues tem acento. Averigue tem acento. Averiguemos não tem, o trema perdeu, averigues não tem, mas averiguem tem acento. Então, todos os verbos terminados, você faz uma regrinha assim, ó, para você lembrar. Todos os verbos terminados em gue, guen, que e quen, com que, tem acento. Se você pronunciar oblique, você acentua. Que eu oblique, que tu obliques, que ele oblique, com acento. Obliquemos e obliqueis, não tem mais o trema. Agora, obliquem tem acento. Entendeu a regra? Vou escrever aqui para você, ó. Quando você tiver, assim, ó. Escreva aqui, ó. Verbos terminados. Aqui. Nós temos aqui. Terminados em gue, guen, que, guen. Recebem acento. Escrever aqui, ó. Se você escrever assim, ó, averigue,
Aí você faz assim, ó. Averigue. Tá vendo? Um acento. Mas se você escrever assim, ó, não, assim também, averigüem. Se você escrever sem o acento, a pronúncia é averigue. Tem acento aqui, vai ficar averigüem. Olha aí. Dá uma olhadinha aí, ó. Verbos terminados em gue, guen, que e quen recebem acento. Averigue, averiguem. O acentozinho aí. Tá aí, né? Averigo e averigo. Sem o acento, a pronúncia é averigue e averiguem. As duas formas são corretas. Se você pegar obliquar, por exemplo, oblique, sim, ó. Oblique. Opa. Ô, Esther. Ô, Esther. Legal. Seja bem-vinda aí. Seja bem-vinda. Se tiver alguma dúvida, me pergunta aqui, Esther. Me responde aí, Esther, se o seu nome é oxítono ou paroxítono. Responde para mim aí. Te espero. Se você responde, aqui, ó, oblique. Ai, tá apertando a tecla errada aqui. Oblique, com acento. Sem acento é oblique. Se for no plural, acento, ó, obliquem. Vou mandar para vocês. Aí, ó. Legal. A Esther dizendo que é amor aí. Coisa boa, Esther. Bacana, bacana. Seja bem-vinda aqui. E responde, não esquece, me responde. Quer saber se o seu nome é paroxítono ou proparoxítono? Ou proparoxítono não pode, porque para a palavra ser proparoxítono, ela tem que ter 3 sílabas. O seu nome é oxítono ou paroxítono? Qual é a sílaba mais forte do seu nome? É o ter ou o ex? Se for o ter, ester é oxítono. Se for o ex, é paroxítono. O que você acha? Oxítono ou paroxítono? Manda aí para mim. Então, eu estava dizendo ali que obliquar, isso. Oblique, não tem acento, mas tem a forma oblique, que aí você acentua. Obliquem, não tem acento, mas obliquem tem acento. Legal? Beleza. Certo. A Estherzinha aí, ó. Esther. Esther é uma oxítona. Legal. Legal, gente. Coisa boa. Poucas perguntas, hein? Poucas perguntas aí de acentuação. Uma foto aqui de um político. Não, hoje nada de política. Hoje só acentuação gráfica. Mas, Walter, não vamos falar de política hoje, não. Só de acentuação. Beleza. Legal, legal. Os nomes próprios, a Júlia me perguntou ali, lembre-se que os nomes próprios vão na mesma regra de acentuação. Você aplica a mesma regra. O Walter, por exemplo, se você escrever Walter assim, ó, não sei, o Walter usa o nome dele com W. Mas Walter, assim, ó, recebe acento. Ó. Walter. A regra do nome Walter é uma paróxia terminada em R, como revólver, caráter. Você acentua aí, ó. Walter é com acento. Entrou, eu digitei para vocês aí, Walter, apareceu com uma pessoa aqui. Walter. Vou tirar aqui. Não, entrou com uma pessoa aí. Legal? Vamos fazer aqui uma revisão das coisas que desapareceram, dos acentos que desapareceram. Ei, oi e el só são acentuados, esses ditongos, nas palavras oxítonas. Legal. Creem, deem, leem e veem, com esse E dobrado, não tem mais acento. As palavras terminadas em ou, vou, perdoo, magoa, abençoo, também não tem mais esse acento. E as formas para,
verbo não tem mais acento para diferenciar da preposição para. Pelo, cabelo, não tem mais acento. Pelo, do verbo pelar, não tem mais acento. Os acentos ficaram em por, pôde, que é para diferenciar pôde, passado de pode, então se acentua o pôde. Por, verbo, para diferenciar de preposição. Tem e vem na terceira pessoa do plural. Os derivados também, né? Obtém, contém, retém. Isso, aí você acentua com acento circunflexo. O tem e o vem na terceira pessoa do plural. E não Facebook, porque não consegui ler o nome ali, de quem entrou ali. Não consegui ler o nome. Beleza. Deixa eu apagar aqui o nome aqui que está me atrapalhando aqui. Vocês ainda estão aí? Aí tem acento, ó. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês ainda estão aí? Aí tem acento, que é a regra do hiato. O I é tônico, está sozinho, é a segunda vogal do hiato. E não está seguido de NH nem repetido, exato. Então, aí tem acento pela regra do hiato. Legal, legal. Beleza. Então, essas formas verbais, obliquar, averiguar, essas formas verbais têm dupla pronúncia. Aguar. Aguar você pode pronunciar assim, ó. Eu aguo, tu aguas, ele agua. Aí você não acentua mais. Mas se você acentuar, se você pronunciar que eu ague, que tu agues, que ele ague. Você... Deixa eu apagar aqui. Tem uma pessoa entrando aqui que não faz parte da nossa aula aí. Pode assim, ó. Eu aguo. Pode conjugar assim, aguo. Aguo. Mas você pode acentuar, conjugar assim, ó. Eu aguo. Vendo o acento? Você acentua. Eu aguo. Paroxítono. Se for ague, você vai conjugar assim, ó. Que eu ague. Aí sem acento. Ague. Mas você pode acentuar e fazer assim, ó. Que eu ague. Acento. E se for no plural, eles aguem. Eles aguem. Sim, deixa eu tirar aqui. Porque tem um site entrando aqui. Aguem, não tem, mas você pode pronunciar assim, ó. Aguem. E aí você acentua. Legal? Acento, mas não trema. Beleza? Beleza? O pessoal ainda está aí assistindo a aula. Legal. Obrigado, Esther. Você não me respondeu para mim, Esther, se o seu nome é oxito ou paroxítono. Eu escrevi para você aí, ó. A sua sílaba tônica é o ter. Então você é oxítona. Esther. E o Barros é paroxítono. Então você tem o seu primeiro nome oxítono e o Barros paroxítono. Legal? Gente, a nossa intenção é que essa aula dure mais ou menos 1 hora, tá bom? Então faltam 9 minutos para a gente encerrar essa live aqui. Então, lembre-se, acentuam-se as oxítonas terminadas em A e O, seguidas ou não de S, em ens, e terminadas nos ditongos oi, e e el. E acentua alguns alunos fazem assim, ó, eles excluem essas terminações das oxítonas. Então, nas paroxítonas, toda palavra paroxítona que não for terminada em A, E, O, em e ens, você acentua. Então, você faz a exclusão. As oxítonas, você acentua quando são terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, e em ens. Você acentua as oxítonas. Se essa terminação aparecer numa palavra paroxítona, você não acentua. E você acentua todas as palavras proparoxítonas, todas, inclusive as aparentes. No caso de Júlia, Márcia, Sérgio. Olha, Sérgio, seu nome é proparoxítono aparente. Assim como física, química, matemática, que também são proparoxítonos. A diferença é no apelido aí, né? A proparoxítona aparente e a proparoxítona real. Matemática, física e química é proparoxítona real. Sérgio, Márcia, farmácia, história, Brasília, são proparoxítonas aparentes. Mas ambas recebem acento
Sérgio, proparoxeto aparente. Isso, Sérgio. Sim. Sim. Todas elas são acentuadas, tanto reais quanto aparentes. Essas três regras, oxítono, paroxítono, proparoxítono, a regra do hiato, né, que você acentua. Saúde, o E tônico está sozinho, segunda vogal do hiato. Saída, o I é tônico, está sozinho, segunda vogal do hiato. Pode ser seguido de S, heroísmo, egoísmo, você acentua também com seguido de S. Mas se for seguido de Z, T, P, Q, qualquer outra letra, não. NH também não. Rainha, tainha, campainha, não. Então são essas as regras de acentuação grave. O trema, você sabe, desapareceu, não tem mais trema. Sérgio. Sérgio, é que você, aquilo que eu disse, você pode pronunciar o seu nome de dois jeitos. Exatamente. Você pode pronunciar Sérgio, de sílabo, ou Sergi, ou trissílabo. Legal? Na divisão silábica, o seu nome pode ficar desses dois jeitos. O mesmo também acontece com o seu segundo nome aí, Maurício. Maurício. Ou Mauricio. As duas divisões são corretas. Divisões e pronúncias, né? Você pode pronunciar dos dois jeitos. Eu normalmente digo assim, quando a pessoa está com muita pressa, ele fala assim, Sérgio! Aí ele pronuncia junto. Mas se ele não está com pressa ou quer brigar com a pessoa, ele fala, Sérgio! Aí eu hiato. Então, as duas pronúncias são corretas. Legal? Nós estamos terminando aí a nossa live, gente. Se alguém tiver alguma pergunta aí, faz aí uma pergunta para mim. Eu vou deixar essa live disponível. Ela automaticamente ela fica disponível por 24 horas, né? Depois ela desaparece. Mas depois eu vou deixar também. E eu quero aproveitar aqui para fazer dois convites para vocês. Primeiro, a próxima live, na quarta-feira, às 13 horas, eu vou falar sobre. Vamos escolher um assunto aí, vamos falar sobre crase? Beleza. Então, já fica marcado aí. Vou explicar para vocês crase, as formas de crase. Vou fazer aí algumas. Vou mostrar. Porque normalmente as pessoas decoram crase, na verdade as pessoas não entendem. Eu não quero que vocês decorem, quero que vocês entendam. Então, se você assistir essa aula, você vai ficar craque em crase. Esse é o primeiro convite para a minha próxima live, quarta-feira que vem, às 13 horas. Beleza. O segundo convite, se inscreva no meu canal do YouTube. Lá eu dou algumas dicasinhas, faço alguns vídeos que eu publico lá no YouTube. Publico no Facebook e no Instagram também. Mas se você puder, se inscreva lá no meu canal do YouTube e peça às pessoas para se inscreverem também. Para a gente ampliar esse espaço aqui. Esse é um espaço que eu estou criando para a gente poder ter mais opções aí de informações nessa parte aí de português. É um espaço que eu quero alcançar aí os concurseiros, ou as pessoas interessadas em melhorar aí seu conhecimento de língua portuguesa. E depois eu vou organizar, vou pegar essas provas e vou mandar as provas para vocês um dia antes, ou durante aqui a live mesmo, e a gente vai corrigir essas provas. Eu vou comentar as provas. Eu vou falar das questões e dizer por que que é assim ou por que que não é assim. Legal? Então, nós vamos fazer correção de provas. Legal. Sugestão de 19 horas. 19 horas, talvez o pessoal não tenha chegado ainda do trabalho, hein? Ia ser um pouquinho mais tarde, tipo 20 horas, né? Sugestão aí. Tá bom. Bacana, bacana. Legal, legal. Ó, o Sérgio agradecendo. Esther agradecendo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado demais. Então, nós vamos ampliando isso. Na próxima aula, nós vamos convidar mais gente para assistir a nossa aula. Beleza? Vou aqui me despedindo de vocês. Valeu demais, gostei. Foi uma boa experiência. Desculpem aí se a gente deixou alguma coisa a desejar, mas com o tempo a gente vai melhorando isso aqui. A pessoa tem que ser ator, né? Para poder ficar aqui em frente a uma câmera e falando para as pessoas. A gente vai aprendendo, né? Tudo a gente aprende na vida. Beleza? Esther Barros, MPU. Dica. Você fala a dica da prova, Esther?
A prova do MPU, né? Legal. Vou pegar essa prova aí e a gente corrige aqui. E eu mando para vocês. Nós vamos corrigir tanto a parte de gramática quanto a parte de texto. Legal. Convidem mais pessoas para virem. Ah, legal, legal. Olha, responder para a Esther aqui. Esther, entendi. Beleza. Certo. Tá bom. Gente, valeu demais. Muito obrigado. Desculpem aí, foi nossa primeira aula aí. Gostaria de me despedir de todos vocês, citar o nome de todos vocês aí. Mas isso não vai ser possível. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado e um abraço. E não se esqueçam, na próxima quarta-feira aí, a gente tem uma nova live aí. Nós vamos falar sobre crase. Legal? Um abraço. Obrigado, Esther. Valeu. Esther está dizendo ali que foi ótimo. Valeu. Obrigadão. Um abraço, gente. Tchau.